Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, os oitavos anos. Como você bem sabe, eu me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos dar continuidade ao que estamos estudando aí sobre fatoração e produtos notáveis, tá bom? Lembre-se sempre que a nossa aula ela tem um formato de aula digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Acompanhando aí nossas aulas ao vivo, certo? Quem está me acompanhando hoje aqui é a grande Jeanne. É um prazer tê-la aqui com a gente para fazer o chat de hoje, certo? Também você pode assistir a nossa aula, como eu falei, pelo celular, através do nosso aplicativo. Lá você pode, além de assistir a nossa aula ao vivo, você pode comentar aí, mandar seu nome, a escola que você faz parte, mandar também suas dúvidas, suas sugestões. Manda seu comentário para a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um, certo? Para falar um pouco mais sobre como faz aí para você baixar o nosso aplicativo, eu vou passar a palavrinha aqui para minha querida Jeanne, para ela dar as boas-vindas aí para vocês e falar como está a movimentação no chat aí também sobre o nosso aplicativo. Bom dia, meu povo. Confesso que estou vindo. Colei no professor Pedrinho para aprender matemática. Se enganem não, hein? Ó, faz o login, põe tua senha, né, que já sabe que é a tua matrícula, põe a sua senha e vem embora para a aula de matemática, meu povo. Tem que vir, porque além de divertida, é muito gostoso e fácil de entender. Então, aqui a gente já tem a Maria, que deu um bom dia, legal pra gente, né? E tô esperando, cadê você, Diógenes? Cadê o pessoal? Andriele, vem-te embora, povo lindo. Beijo. Então é isso, pessoal. Faça o download aí do aplicativo. Se você está assistindo aí essa aula pela TV, tá bom? Vou pedir para a Billy colocar novamente aí os QR Codes. Você vai colocar aí o seu celular no sistema operacional do seu aparelho, certo? Seja ele Android ou iOS, tá? E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download, tá bom? O login é a tua matrícula e a senha é os 8 dígitos aí do seu nascimento, tá bom? Lá nesse aplicativo, você, como eu já falei, né, você vai participar aqui ao vivo aqui do chat com a gente, mas também existe lá a trilha, tá? A trilha da semana, onde você pode acompanhar o conteúdo que está sendo trabalhado, a forma didática, como está sendo abordado esse tema, certo? E o principal é que lá no finalzinho tem uma lista de exercício massa, tá? Para você tentar pôr em prática aí os conhecimentos que você adquirir aqui na aula, certo? Qualquer dúvida, fala com a gente aí no chat. Também fala com a gente através do nosso canal no YouTube, que eu vou falar já já, tá bom? E leva essa ficha de exercício também para o teu professor. Ele vai te dar todo o suporte necessário para que você tire todas as suas dúvidas, tá bom? Como eu já falei, a gente fica bastante feliz aí com o comentário de cada um. A gente já sabe aí os nomes de alguns alunos que estão sempre presentes aqui na nossa aula e a gente fica bastante feliz, a gente começa a cobrar, né, Dini, a participação desse pessoal aqui na nossa aula e isso é muito massa, O tá Diógenes já lhe deu aquele bom dia maravilhoso que eu amo, né? Oi, professor Pedrinho. Oi, professora. Gente, o Richard da Hugo Gerdau está aqui também, ou seja, está chegando muita gente, Pedro. Show de bola, show de bola. A gente fica muito feliz com cada comentário de vocês e aí a gente já começa a falar, né, as carinhas aí, os nomes conhecidos que estão sempre presentes aqui na nossa aula, certo? Como eu já falei, vale ressaltar aí a presença do nosso canal no YouTube, o Educa Recife. Ele dá todo o suporte para que você possa assistir às aulas, certo? Reprisar aí quantas vezes você quiser, não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as outras disciplinas também. Então tá tudo bem organizado lá no canal, separado por playlist lá de cada série. Então vai lá no oitavo ano, confere as aulas passadas também, faz aquela revisão que é muito importante para você, tá bom? Como eu já falei também, a matemática ela está sempre interligada, sempre interlaçada, certo? Com todas as outras séries, tá bom? Então a gente vai falar aqui de um assunto pertinente ao oitavo ano, mas a gente sempre volta aí para o assunto do sexto, para o assunto do sétimo, e essas aulas também estão lá no canal no YouTube, lá na nossa playlist, lá tanto do sexto, do sétimo, do oitavo
e do 9º ano, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida aí, eu estou com dúvida em fração, então vai lá na playlist do 6º ano. No 7º ano também tem aula envolvendo fração. Ah, eu estou com dúvida também aí em operações com números decimais. Lá no canal no YouTube também tem todas essas aulas, certo? Então, manda esse canal no YouTube aí também para o seu colega, para que ele possa efetuar a sua inscrição aí, ativar o sininho, certo? E não perder nenhum vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, sempre fazendo aquela revisão, né? Voltando aí para o que vimos na aula anterior, certo? Então, na aula passada, a gente começou a estudar a ideia de fatoração, e aí a gente separou essa fatoração entre os números e as letras. Então, começamos a falar aí sobre os números, certo? Para que você comece a entender quando a gente for falar da forma algébrica, né? Quando a gente for introduzir aí as letras, tá bom? Então, a gente sabe aí, por definição, que fatoração é você escrever, certo? Determinado número ou determinada expressão na forma de multiplicação. Então, se você tem aí uma multiplicação de 2 fatores, né, a gente tem aí uma fatoração. Então, a gente viu aí que a gente pode fatorar o número 15, certo? Como o produto, a multiplicação de 3 vezes 5. Então, eu posso escrever aí 3 vezes 5. Esse 3 e esse 5 são chamados de fatores, tá? E o 15 ele é chamado de produto, tá bom? A gente viu também formas que a gente tem para escrever o número 16 em forma de fatoração. Então, eu escrevi aí ó, o 16 como 4 vezes 4, então eu tenho aí o produto de 2 fatores, certo? Que resulta em 16. Escrevi também 2, certo? Vezes 8, tá? Ali é um 8, tá bom? Que dá igual a 16. E escrevi o 16 também na forma de produto de 4 números, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aí eu escrevi o valor aí 16, certo? Como a fatoração de vários fatores, tá? Falei também na aula passada que escrever um número, certo? Na forma de fatoração, não necessariamente a gente escreve apenas com 2 fatores. Como eu mostrei aqui um exemplo, eu escrevi aí o 16 como o produto de 4 fatores. E aí você pode escrever o número em diversos fatores, certo? Voltando para a ideia aí que eu acabei de falar sobre as séries anteriores, tá bom? Você pode escrever aí e observar que quando você estudou lá no 6º e 7º ano a ideia de MMC e MDC, tá? Quando a gente escreve o MMC e quando a gente faz a fatoração dos números, tá? Decompondo ele em fatores primos, pode notar que estamos escrevendo aquele número composto, certo? Com uma multiplicação de vários números primos, certo? E cada número primo dessa multiplicação é um fator, certo? Então, eu escrevo aí o número composto em fatoração de números primos, que é o que estamos estudando aqui hoje, tá vendo? Que tudo está aí interligado. Depois, a gente começou aí a manipular as letras, certo? E aí eu trouxe algumas operações que já é do seu entendimento, certo? Que a gente já estudou nessa playlist aqui do 8º ano, envolvendo o sistema de equações, quando a gente tratou aí de 2 equações com 2 incógnitas, né? A gente viu aí que tem infinitas soluções, mas no sistema de equação, quando a gente junta 2 equações com 2 incógnitas, a gente encontra uma única solução que satisfaz as 2 equações aí ao mesmo tempo. E para resolver, a gente encontrou métodos de resolução e aí a gente fez essas operações aí envolvendo as incógnitas, envolvendo as letras, tá bom? Então, eu coloquei aqui, certo? Eu tenho aí E mais E mais E, que é igual a 3E, certo? Depois eu escrevi aí outra expressão, tá? 3H menos H, você tem 3H, tira 1H, você fica com 2H, certo? Então, a gente começa a manipular aí as letras, certo? Vimos também a questão da expressão, né? Quando a gente tem uma expressão, a gente pode somar ou subtrair os termos semelhantes, os monômios semelhantes, que a gente tem, em cada monômio a gente tem a parte literal, que são as letras, né, que são
as incógnitas, e a gente tem também os coeficientes numéricos, que são os números que estão aí multiplicando essas letras. Então, a gente efetuou aí, viu que tem dois monômios semelhantes, o 5p mais 3p, certo? Então, o que foi que a gente fez aí? A gente fez uma fatoração, certo? Eu coloquei aí o p em evidência e somei o 5 mais o 3, que é igual a 8. Então, 3p mais 5p é igual a 8p. Depois, a gente viu que temos outro monômio semelhante ali. A gente tem o 4y mais 5y. Então, 4y mais 5y, você soma o 4 mais o 5, dá igual a 9, certo? E repete o y, eu tenho aí, ó, que 4y mais 3y é igual a 9y. E o u, certo? O u ali não tem nenhum termo semelhante, então a gente faz a repetição. Então, eu fiz aí, ó, a simplificação dessa expressão, juntando e resolvendo as operações dos monômios semelhantes, certo? Então, efetuando essas somas, pode aparecer também subtração, tá bom? A gente encontra aí uma simplificação. Então, você pode notar agora que eu tenho uma expressão com 3 monômios, certo? Um monômio está com a parte literal p, o outro monômio está com a parte literal y e o outro monômio está com a parte literal aí u. Beleza? Show de bola! Depois, o que foi que a gente viu? A gente viu a ideia do que a gente chama aí na matemática de colocar em evidência, certo? Escrever uma soma na forma de uma fatoração. Lembra o que é fatoração, né? É escrever algo em forma de multiplicação, em forma de produto, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 4D, certo? Mais 4x. Então, quando eu tenho aqui esse 4D mais 4x, pode notar que o coeficiente numérico nos dois monômios é o mesmo, certo? Então, o que foi que eu fiz? Coloquei o 4 em evidência, certo? Então, eu coloco o 4 vezes, e aí, entre parênteses, eu coloco somente as letras que sobrou, certo? Então, sobrou aí a letra D e sobrou a letra X. E aí, eu deixo entre parênteses em forma de uma soma, por quê? Porque aqui está também uma soma, certo? Então, quando a gente tem uma subtração ali, seria D menos X, tá bom? Então, essa operação aí, seja ela de adição ou de subtração, a gente efetua aí, certo? E repete o sinal. Então, quando a gente verifica se essa operação ela está correta, tá bom? A gente faz aí aquela multiplicação que está indicada pelas setinhas, certo? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, o 4 vezes D, certo? Que dá 4D, e o 4 vezes X, que dá igual a 4X. Então, essa expressão daqui, quando a gente resolve, a gente encontra a expressão anterior, tá bom? Para provar aí que o que estamos fazendo está correto. A gente vai ver também, e você vai entender as possibilidades dessas fatorações, tá? Não necessariamente a gente vai fatorar quando os números aqui forem iguais. Os números eles podem ser diferentes, mas a gente pode encontrar um valorzinho, certo? Que a gente pode colocar em evidência. Exemplo, Pedro, imagina que aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um número 8, tá? Então, pode notar que o 6 e o 8 não são números iguais. Note também que o 6 e o 8 não dá para dividir. Eu não posso dividir o 6, certo? Não posso dividir o 8 pelo 6 e nem o 6 pelo 8 não vai dar uma divisão exata, certo? Mas você concorda comigo que o 2 é um número que é divisor desses dois números. Dá para eu dividir o 6 por 2 e dá para dividir também o 8 por 2. Então, nesse caso, eu posso colocar o 2 em evidência, tá bom? Então, vamos prosseguindo aí. No final da aula passada, né, a gente viu aí essa ideia de escritas, certo? Que a gente vai utilizar. Lembra que quando você estava aí no 6º ano, no 7º ano já acabou com isso, mas quando você estava no 6º ano, você escrevia as multiplicações dessa forma. 7 vezes B, H vezes B e H vezes H, certo? Mas agora a gente vai simplificar isso aí, porque esse X aí, que a gente indicava como multiplicação, pode aparecer como uma incógnita, como um termo desconhecido. E aí você pode se confundir com vários X. Será que é o X da incógnita? Será que é o X da multiplicação?
Então, para a gente convencionar isso aí, a gente escreve da seguinte forma. Eu tenho que 7 vezes B é igual a 7B, certo? Existe uma multiplicação aí entre o 7 e o B, que a gente indica como um pontinho. Então, a gente tira aí o x da multiplicação e insere um pontinho, tá bom? E quando esse pontinho não aparecer, saiba também que estamos tratando de uma multiplicação, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, H vezes B, que é HB, e pode notar ali que H vezes H, essas letras são iguais, tá bom? Então, a gente escreve aí H elevado ao quadrado. Ah, Pedro, será que se tivesse aí H vezes H vezes H, seria H elevado ao cubo, elevado à terceira potência? Isso, tá joia? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre os produtos notáveis, certo? Lembra que fatoração é um produto, tá bom? Agora a gente vai falar dos produtos que são o quê? Notáveis. Então, produto é multiplicação e notáveis significa o quê? É o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, eu tenho essa imagem aí, certo? A imagem de um produto notável e da resolução desse produto notável, tá bom? Então, a gente vai destrinchar a questão aí desse produto notável, que significa aí o quadrado, tá vendo aí o expoente 2, é o quadrado da soma de dois termos, certo? Então, eu tenho aí esse produto notável, quadrado da soma de dois termos, e quando a gente desenvolve, a gente encontra aqui embaixo um polinômio, tá bom? Quando a gente tem aqui, ó, A mais B vezes A mais B, tá? A mais B vezes A mais B é a mesma coisa, certo? De A mais B elevado ao quadrado, certo? Então, para a gente resolver, a gente vai aplicar o princípio multiplicativo, certo? Eu vou multiplicar, ó, o A pelo A, vou multiplicar o A pelo B, certo? Depois eu vou multiplicar o B pelo A e também vou multiplicar o B pelo B. Então, ó, A vezes A é igual a A ao quadrado, tá? Depois eu tenho A vezes B, que é igual a AB, tá? Depois eu vou multiplicar o B vezes A. B vezes A é BA. E AB dá a mesma coisa, tá bom? Então eu coloquei ali AB para ficar bem organizado para você, tá bom? E B vezes B é igual a B elevado ao quadrado. Então eu fiz aí o desenvolvimento, certo? Desse produto notável aí, certo? Então quando eu tenho lá A mais B elevado ao quadrado, eu tenho como resultado esse polinômio aí. E você pode notar que temos 4 monômios, tá? A ao quadrado, AB e B ao quadrado. Então, você sabe que você pode aí somar os monômios que são semelhantes. E quais são os monômios semelhantes nessa questão aqui? Eu tenho o AB mais o AB. Então, se tu tem 1AB soma com 1AB, tu tem aí 2AB que você vai encontrar aqui, ó, certo? Então, o desenvolvimento aqui de A mais B elevado ao quadrado, tá? Vai ser igual a A ao quadrado mais 2AB mais B elevado ao quadrado, tá joia? Então, acompanha aqui comigo, ó, outro produto notável que eu tenho aqui. Eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu quero escrever, pode notar que a gente tem aí uma subtração, certo? E eu quero encontrar a fatoração dessa subtração, ou seja, eu quero escrever na forma de um produto. Então, como é que você escreve aí, ó? Você vai escrever A mais B, entre parênteses, vezes A menos B, certo? Então, eu escrevi aí esse produto notável, tá? A ao quadrado menos B ao quadrado, na forma de uma fatoração. E se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, multiplicando aqui, ó, eu vou voltar para o A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, acompanha aí, ó. A ao quadrado mais A vezes B, certo? Eu tenho aí AB, menos A vezes B, também vai dar o AB, e B vezes B vai dar B elevado ao quadrado. Então, ó, A mais B menos A mais B vai dar igual a tube, vai cortar, vai dar igual a zero. Então, eu fiquei aí com A ao quadrado mais B elevado ao quadrado, tá bom? Então, são dois produtos notáveis aí que você começa a aprender e a entender como é que esses produtos notáveis, eles funcionam, tá bem? Então,
A gente falou aqui do quadrado da soma, eu tenho a mais b elevado ao quadrado, e a gente falou também já do seu desenvolvimento, certo? Que é a mais b vezes a mais b. Tá vendo aqui que não aparece nada, mas você sabe que a gente está falando aí de uma multiplicação, tá bom? Então, essa é a ideia aí dos produtos notáveis. Quando eu efetuar toda essa multiplicação que eu mostrei no exemplo anterior, a gente vai voltar lá para o desenvolvimento desse produto notável, certo? Então, a gente fica aí com essa resposta, certo? Tranquilinho até aí, vou passar a palavra aqui para a Dini rapidão, para ela ver aí como é que está a movimentação no chat, se já tem algum aluno falando alguma coisa. Pedro, ó, a Carol entrou da Escola Mário Melo, disse que, e a Maria também, estão sem dúvidas até agora, que está sendo bem tranquilo o aprendizado, né? E, enfim, eu disse para elas que eu estou amando relembrar, né, aprender novamente. Então, um beijo pro pessoal da Escola Mário Melo, né? Um beijão para Carol, para o Hugo Gerdau, o Richard, né, o Diogo, o Diógenes, enfim. Vamos embora, vamos correr com Show essa de aula. bola, let's go. Ó, então temos aqui o quadrado da soma, certo? Você pode notar que o a mais b elevado ao quadrado, no seu desenvolvimento, a gente fica com essa expressão aqui, certo? E se a gente sair desse lado da direita, e também a gente consegue chegar lá no produto notável, tá bom? Bora acompanhar um exemplo aqui agora. Ó, observe esse exemplo aí. Eu tenho um produto notável no seu desenvolvimento, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 16 mais 8x mais x elevado ao quadrado. Como é que fica o desenvolvimento aí desse produto notável, tá bom? Então, observa aí, ó. A gente sabe que a expressão é a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, qual é o primeiro passo para você escrever aí essa expressão aí, esse polinômio, na forma de um produto notável? Você tem que identificar os extremos. Note que o a elevado ao quadrado, ele é 16, e que o b elevado ao quadrado, ele é o x ao quadrado. Então, se tu comparar o b elevado ao quadrado com o x elevado ao quadrado, tu já consegue identificar aí que o b, ele é igual ao x, beleza? E no caso do 16, Pedro, como é que a gente vai fazer aí essa questão do 16? Note também que o 8x, ele se transforma na soma de dois termos, né? De AB mais AB. Então, acompanha aqui, ó. Você pega o 16, certo? E você tem que escrever ele como um número elevado ao quadrado. Porque a gente não tem lá embaixo o a elevado ao quadrado, certo? Então, a gente tem que escrever aí o 16 na forma de um número elevado ao quadrado. Então, a gente tem aí, ó, escrevendo a expressão. Eu tenho que b é igual a x, certo? Então, já escrevi ali o x ao quadrado. Tenho que o 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, já descobri aí os valores de a e descobri também os valores de b, certo? O valor de a é 4 e o valor de b é x. Ah, Pedro, então quer dizer que aqui embaixo, coloca naquela outra tela aí, Billy, para eu apontar aqui, por favor. Então, quer dizer que lá embaixo, a gente tem aqui, ó, o a e o b, mais o a e o b, certo? O a gente descobriu que é 4 e o b a gente descobriu que é x. Então, fica 4x mais 4x. E pode notar que 4x mais 4x vai dar igual a 8x, que está no polinômio da nossa questão, certo? Então, aqui, ó, o a é igual a 4, o b é igual a x. Então, aí a gente consegue escrever, certo? Aquele polinômio na forma de um produto notável, certo? 4 mais x vezes 4 mais x. Identificamos aí, através daquele polinômio, os valores de a e de b do nosso produto notável, certo? Então, ficamos aí com essa respostinha. Se a gente quiser verificar, certo? Se o que a gente fez está correto, basta a gente multiplicar esses valores, certo? Para ver se a gente vai chegar lá naquele polinômio da nossa questão, tá bom? Então, a gente vai multiplicar aí, ó, 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Vamos multiplicar 4 vezes x, que dá 4x, e x vezes 4, que dá 4x. Então, 4x mais 4x, 8x.
E x elevado ao quadrado é igual a x vezes x. Tá joia? Então, o que a gente fez aí tá certinho, tá bem bonitinho, tá bom? Então, observa esse quadro aí, que a gente tem destrinchado aí os outros produtos notáveis, tá bom? Então, pode notar aí que a gente tem o primeiro produto notável que a gente falou, que é x mais y elevado ao quadrado. Observe o de baixo que muda só o sinal. X menos y elevado ao quadrado. E o que é que muda de um para o outro? Note que só muda apenas o primeiro sinal, certo? Esse sinalzinho aqui de mais é o mesmo desse, certo? E esse sinalzinho de menos é o mesmo desse aqui. Ah, Pedro, então quer dizer que o segundo sinal sempre será positivo. Isso mesmo. O segundo sinal aqui, ó, sempre será positivo. Esse terceiro produto notável, a gente também falou sobre ele, tá? Eu tenho a diferença do quadrado de dois termos, e aí eu escrevo como o produto de x mais y vezes x menos y, certo? E esse terceiro aqui de baixo, a gente está falando aí do cubo. Pode notar aqui, ó, está elevado aqui à terceira potência, então eu tenho o cubo da soma de dois termos, certinho? Tranquilo aí de boa? Vou voltar aqui com o Dini para saber se tem alguma dúvida, se tem algum comentário aí que o pessoal falou aí no chat. A Andriele acabou de entrar, todos estão compreendendo, né, direitinho. E eu já coloquei aqui para eles que é importante que, se depois surgir dúvida, eles voltem, eles façam essa intervenção e perguntem a você, Pedro. Show de bola. Ó, bora fazer um exemplo aqui. Billy já tá assim, ó. 1 minuto. Tô indo, Billy. Rapidão. Ó, bora fazer esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o seguinte, a pergunta é a seguinte, ó. A questão disse que A mais B é igual a 6 e disse também que A vezes B é igual a 4. Ele quer saber aí o valor da expressão de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, a gente precisa encontrar, através dos produtos notáveis, alguma relação que dá para a gente resolver através desses valores que ele deu e encontrar o que ele está perguntando, certo? Então, a gente sabe que A mais B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Opa, papai, bota grande aí para eu aparecer, Billy. Valeu. O que é que ele quer saber? Ele quer saber A ao quadrado mais B ao quadrado. Esses valores, eles já estão aqui, ó, A ao quadrado e B ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar eles, vou deixar eles de um lado só, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 2AB, que está positivo, a operação inversa é negativo, certo? E agora é só substituir. Ele não disse na questão que A mais B é igual a 6 e A vezes B é igual a 4? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí? Ó, A mais B é 6, 6 ao quadrado, menos 2 vezes A mais B, que é 4. Agora ficou lindo. Tô indo já, Bia. Agora ficou lindo de verdade, ó. Eu tenho aí que 6 ao quadrado é 36 e 2 vezes 4 é 8. Então, 36 menos 8 é igual a 28, tá bom? Dini, eu vou passar a câmera aqui para você, para só você dizer tchau, que a gente já estourou o tempo. Eita, tchau! Andriele, tchau! Beijo para vocês. Tchau, galerinha. Fiquem com Deus. Cheguem cedo na aula de amanhã. Eu espero vocês, tá bom? Fui!